Nós cumprimentamos a você de Brodowski, de toda a nossa região. Obrigado por acompanhar a programação no canal 36 UHF, programa Bate-Papo de segunda a sexta-feira, das 11h30 às 12h30. Nosso convidado de hoje, uma pessoa que eu admiro muito, pessoa muito competente e realmente é uma lenda no nosso município. Eu não poderia deixar, antes de me afastar como pré-candidato, eu não poderia jamais de não entrevistá-lo, né? Estou falando do senhor Carlos Inácio Escoçafave. É um prazer receber o senhor no nosso programa. Quem não se lembra do Cine Santa Amélia, né? O senhor Carlos é o proprietário do Cine Santa Amélia. É um prazer receber o senhor no nosso programa. Bom dia. Bom dia. Senhor Carlos, quando e como começou essa vocação para cinema? Isso é desde o tempo do meu pai, naturalmente, né? Porque meu pai foi dono de cinema, Cine dos Aliados, isso em tempos idos, que eu não era nem nascido, né? E quando ele tinha cinema, onde ocasionou um desastre com a minha irmã falecida, Maria de Lourdes Escoçafave Santana, que ela se queimou com os retalhos de fita. Era vizinho onde eu moro hoje, o salão que localiza o depósito de bebida ali do Cassinho, né? Cassinho Zinato. Então a minha irmã foi toda barbarizada com esse fogo de fita de cinema. Então tem os seus lados trágicos também, não é só contentamento, né? E eu nasci na exibição do filme Irmã Branca. Era na meia-noite do dia 28, meia-noite mais ou menos, do dia 28 de julho de 1924, que eu vou completar neste dia 76 anos. Senhor Carlos, então realmente o cinema está no sangue do senhor mesmo? Está no sangue, porque eu nunca esperava, eu nem sabia que meu pai tinha sido dono de cinema. Depois, já mocinho, é que eu fiquei sabendo. Esse entusiasmo pelo cinema saiu de uma disputa, assim, de uma coisa que eu frequentava muito o Cine para Todos, era frequentador assíduo, assistia até as reprises. Então era muito barulho, a frequência ali, e eu ficava irritado, porque mesmo meninada fazia pum lá, e etc., não deixava a gente ficar sossegado. Eu, um belo dia, saí raivoso de lá e prometi para os dois donos de cinema, que eram o Alfredo Lopes e o Zé Pedro Felipe, que eu ia construir um cinema, que amanhã já estará anunciado no meu quintal, onde se acha o cinema hoje, era um quintal, né? E eu comandei cortar 2 eucaliptos e eu mesmo fiz a faixa, que aqui brevemente se instalará um cinema. Eu não podia deixar de cumprir a minha palavra, né? Aí eu fui em Jardinópolis e conversei com o Ivan Garotti, comprei 100 mil tijolos. O Cine Santa Amélia está construído com 100 mil tijolos, ele tem parede dupla, ele não tem um rachado sequer. Eu sofri bastante, porque eu fiz sem dinheiro, porque fazer as coisas com dinheiro é muito fácil, porque tem o dinheiro na frente. Eu fiz sem dinheiro. Tinha lá uma certa quantia, depois que eu reformei minha casa comercial, né? Foi em 49 que eu fiz a reforma da minha casa comercial. Logo em seguida, aproveitei o pedreiro, que era o Anunciato Argentão, o popular Kiki, né? Kiki Argentão, né? Ele aceitou a proposta foi feita por 51 conto e 500 para fazer o cinema, só a mão de obra dele, fora calha, fora madeiramento, etc, né? Só a parte de pedreiro, né? E o senhor guarda todos esses números na cabeça? Eu guardo. Graças a Deus eu guardo. Eu tenho uma memória boa, tenho uma saúde boa, agradeço a Deus. Isso devo muito a meu querido amigo e saudoso Padre Francisco. Eu convivi com este padre 30 anos e ele só me dá alegria de pensar neste querido Padre Francisco Xavier Brunhara, que está enterrado aqui em Brodowski. E eu acho
essa minha saúde que eu tenho hoje, eu tudo devo a ele. Tudo devo a ele. Conto isso sem constrangimento, sem nada. Agora, nós tínhamos em Brodowski, muita gente fala que tinha mais cinemas. Mais. Quando tinha quantos cinemas aqui? Tinha um cinema paroquial, né? Acho que era do tempo, não sei de que padre era na época, foi em 1950, 51, parece que era do um padre que tinha aqui, que chamava Padre Antônio. Ele era da igreja brasileira, sabe, católica brasileira. E tinha o Cine para Todos do Lopes, né, do Stichini, do Alfredo Lopes, do Zé Pedro Felipe, né. Depois o meu irmão comprou, eles fizeram uma jogada aí, e meu irmão tornou-se meu concorrente. Porque é por isso que eu te falo que está no sangue. Por que o meu irmão também tinha que entrar em cinema, está compreendendo? À noite, domingos à noite, como é que eram as sessões? Sábado era uma sessão só, sempre foi. Domingo eu fazia um matinê, às 2 horas, e na parte da tarde eu fazia 2 sessões, uma às 7h30, outra às 9h30. E tinha o pulso firme, e eu, quando fiz o cinema, a entrada era só quem tivesse gravata que poderia entrar. Fui sempre caprichoso. Quem mandava na minha casa, e manda até hoje, sou eu. Porque tudo depende da gente. O braço firme da pessoa, a constância no serviço. E eu mandava, tinha uma farrazinha assim, eu mandava acender a luz do salão, parava o projetor, eu marcava mais ou menos, andava com a lanterninha na mão, chamava a atenção do cara, chamava ele até na sala de espera, expunha a situação para ele. Se ele não quisesse respeitar o meu pedido, ele não entrava mais no cinema por um determinado tempo. E eu fixava, depois quando ele na reincidência, eu fixava o nome dele numa tabuleta que eu tinha fora. Está compreendendo? O senhor botava a ordem? Botava a ordem, porque eu sempre mandei no que é meu. Eu nunca deixei que isso não acontecesse. Eu sempre mandei no que é meu. Mando até hoje no que é meu. Eu tenho 76 anos, mas eu mando no que é meu. Está compreendendo? Isso agradeço a Deus, tudo, porque eu tenho consciência daquilo que eu faço. Aquele tempo, seu Carlos, quase não existia televisão, né? Não existia. A primeira televisão, foi bom você perguntar isso. A primeira televisão que quem comprou aqui em Brodowski foi eu. Foi o senhor. Foi do japonês, do Mário japonês, como é que chamava a casa? Não sei se era Modelar, não. Modelar era do Calil, não era Modelar, não. Do japonês, do Mário japonês, ainda encontro com ele em Ribeirão Preto. Uma GE, paguei, foi a primeira televisão. Depois de mim foi o Carlos Aida, o saudoso amigo, o seu Carlos Aida, meu amigo de coração. Turco bom, viu? Turco bom, engraçado que é bom te relembrar, porque meu pai mesmo comenta na minha casa que amigos, né, deles chegou no sítio, né? Falou, eu vi um aparelho na casa da Dona Baby, do seu Carlos, que nós estamos em Brodowski, veio em São Paulo, Rio de Janeiro, e as pessoas não acreditavam, achavam ele de mentiroso. Não, era verdade. O primeiro aparelho, eu tenho ele hoje, até em casa, está lá guardado, não funciona mais, é GE. Custou 60 conto. 60 reais, 60 cruzeiros, 60 conto, não sei. Está lá, guardadinho. E depois do seu Carlos, quem comprou a televisão foi o Brizotti. Eu conheço os três primeiros. Eu, o Carlos Aida e o senhor João Brizotti. Nós estávamos falando sobre a televisão, né? Naquele tempo não existia ainda televisão, poucas pessoas, inclusive o seu Carlos Turco, né? O Brizotti em televisão. As pessoas compareciam em massa no cinema. Era uma maravilha, era uma beleza. Eu tenho saudade daquele tempo. Também a gente escolhia os filmes, né? Não era esses filme comum, tudo dependia da qualidade do filme. Aí é mais gente, né? Eu tinha acesso lá nas produções do Amácio Mazzaropi, né? Eles chegavam lá e não chamavam eu pelo nome Carlos Inácio, era Brodowski, né? Agora, qual foi o filme que bateu o recorde de bilheteria no Cine Santa Amélia? Isso, se a gente for numerar,
tem uma série deles aí, eu não, assim, apontar. Mazzaropi era um deles. Mazzaropi sempre, mas não foi o recorde, não. Teve aquela série de Cícia, Imperatriz, etc. Aquilo foi muito bom também. Eu ia buscar em São Paulo, diretamente na Condor Filmes, que eu fiz uma amizade tremenda lá, com o seu Pepe e o Manolo, que eles eram espanhóis, né? Ficava na rua General Osório, em São Paulo, essa agência. Eles tinham adquirido muita confiança em mim, na ocasião que eu tinha comprado o Cine para Todos, que eu comprei em 1960. Comprei o cinema. E toquei o Cine para Todos um ano. E passava, às vezes, o mesmo filme, mandava um garoto levar uma lata do filme. Eu começava num cinema mais cedo, 10, 15 minutos, para dar tempo para rodar uma lata. Depois mandava buscar o menino e ficava fazendo esse trânsito, né? E depois eu vi que não dava mais, né? Porque os gastos, né? Muita dificuldade em achar operadores, né? O meu operador, foi o Mário Pulga, bastante tempo, o Borto Ferrari e o José Passos, que foram os primeiros operadores que eu tive, né? O José Passos e o Borto Ferrari. Isso quando era 16 milímetros, porque no início trabalhei com 16 milímetros. A gente não tinha tanta prática e eu comprei 16 milímetros, tá? E foi uma bomba danada. Eu não achava filme colorido, só tinha um filme colorido. Era Escola de Sereia. E o senhor Paulo Salata, eu era um telegrafista do cinema. Eu vi o senhor Carlos buscar as latas dos filmes que vinham pela Mogiana. Parabenizo o senhor pela luta. Pela luta, eu lutei demais. Ia buscar nas costas a lata de filme. O senhor ia buscar? Ia buscar. Depois que eu arrumei uma carrocinha, né? Comprei uma carrocinha comprei do Zeca da Cruz. Eu comprei uma carrocinha para essa finalidade. Olha, me lembro direitinho, o Zeca da Cruz que me vendeu uma carrocinha, estava ainda meia quebradinha, mandei arrumar, não sei aonde, apertar o arco da coisa e transportava a fita. E eu mesmo ia, eu nunca tive acanhamento de nada, eu usava butinão, não tinha condições, né? Eu posso fazer uma observação? Pode. Eu nunca vi o senhor sem gravata. Nunca viu e nem vai ver porque eu acho que é importante a gravata, não é? Eu acho muito importante. O senhor sempre gostou dessa gravata? Sempre gostei. Eu acho que a gravata tem um significado, para mim, muito grande. Senhor Carlos, hoje em dia, com esse advento do videocassete, você acha que o cinema ainda tem espaço na nossa região? Tem espaço. O cinema é a sétima arte, né? O cinema não pode morrer nunca, de jeito nenhum. Tanto é que existe ainda. Em grandes centros não terminou, né? Não acabou. Por quê? Porque sabe como é que é, né? Porque a porcentagem, quando a gente ia alugar filme nas casas de fita, o preço eles davam de acordo com os habitantes. Brodowski, vamos supor, tinha 10 mil habitantes na ocasião, eles botavam 20%. São 2 mil frequências, né? Não dava de jeito nenhum. Então eu fazia a conta em casa para ver quantas frequências eu tive, dava 2%, 1%, 1,5%. Então a gente ia lá com esse argumento para ver se adquiria os filmes mais baratos. Mas eles não queriam concordar, porque isso aí já era uma ordenança deles lá, né? Sr. Carlos, pois não. Eu fiquei sabendo também que o senhor teve uma participação num filme, né? Inclusive com a Ilza Carlos. Verdade, tive. Em Ribeirão Preto. Foi filmado lá no Sete Capela, em diversos lugares. Até eu com baralho na mão, que eu nem não sei jogar nada de baralho, eu participei num jogo lá só para... Né? E o elenco, eles não sabiam meu nome, botaram Brodowski lá. E esse filme eu trouxe para Brodowski passar. Eu paguei a exibição, rendeu para casa, me deram a 50%. Eu fiz 300 conto, eu fiz no filme, metade foi para mim, metade foi para eles. Chamava como é que chamava? Suas duas mulheres? Seu Florindo e suas duas mulheres. Era uma paródia de Dona Flor e seus dois maridos, sabe?
seu Florindo e suas duas mulheres. Bom, nós estamos chegando no final do nosso programa. Eu tenho certeza que todos que estão em casa acompanhando o nosso programa gostou de relembrar um pouquinho a história do nosso município, né? É uma cultura realmente... Nós estamos resgatando a cultura de um passado que não volta mais.